Salmo 83 diz assim, olha: ó Deus, não guardes silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus. Olha o lamento do salmista: ó Deus, não guardes silêncio. Algumas versões dizem não fiques, não permaneças em silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus. Diga comigo: Senhor, não fiques em silêncio, fala comigo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Bom, é um salmo de Asaf. Asaf era um produtor musical, maestro, líder da adoração nos dias de Davi, nos dias de Salomão e ainda em alguns dias subsequentes. Esse salmo foi composto diante de uma situação de crise, e eu vou falar dela. No meio da situação de crise, Asaf quer ouvir Deus. Quem não? Na crise, sobretudo na crise, queremos ouvir Deus, nos dando segurança, direção, resposta. E não importa qual seja a crise, pode ser saúde, conjugal, financeira, existencial. A gente quer ouvir Deus para que Ele nos dê segurança. Sim ou não? Aí Deus se cala. Aí você vai para a igreja, e quando você chega num culto bem fervoroso e bem pentecostal, o Senhor levanta um vaso que vem perto de você. Aí quando chega, profetiza para o irmão do seu lado direito, e você está daqui dizendo: fala Deus, fala comigo, Senhor. Aí o vaso passa na sua frente e profetiza para o irmão que está do seu lado esquerdo e vai embora. E Deus parece permanecer em silêncio. Você ora, jejua, escorrega da cama de madrugada, o corpo nem quer orar, mas você escorrega, cochila. Já aconteceu com alguém aqui? Alguém se identifica? E Deus permanece calado. Semanas, muitas vezes meses. E alguns se frustram de tal maneira que dizem assim: olha, Deus me esqueceu. Este parece ser o sentimento de Asaf, do período do reinado de Jeosafá. Jeosafá é um rei bom de Judá. O Salmo 83 foi composto no contexto do relato do segundo livro das Crônicas, capítulo 20, desde o versículo 1 até o versículo 30, quando a Bíblia diz que 5 nações com os seus exércitos se reuniram numa confederação e subiram juntas contra Jerusalém,
contra Judá e, por conseguinte, contra Jeosafá. E a cena é tão feia, é tão horrenda, é tão assustadora, que o texto sagrado diz que Jeosafá teve medo. É nesse contexto que Asaf canta e diz: ó Deus, não te cales. Tipo assim, Senhor, essa é a hora do Senhor falar alguma coisa. É essa hora que o Senhor diz alguma coisa para nós aí. Não fiques em silêncio. Não fiques impassível, ó Deus. Em todos estes casos, nós não apenas queremos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando estamos sob pressão, em situação de apreensão, crise de ansiedade, muitas vezes esperando uma resposta séria, grave, e a gente diz: Senhor, fala comigo. Quantas vezes você já abriu a Bíblia e colocou o dedo em cima para Deus falar com você? Abriu a caixinha de promessa e puxou um versículo daqueles: Deus, fala comigo. Aí você telefona para um irmão: irmão, ora por mim, para ver se Deus usa o irmão para falar comigo. E Deus permanece, o irmão ora, e Deus não traz a palavra que você precisa. Então a pergunta básica é: por que Deus fica em silêncio quando nós mais precisamos dele? Dr. James Long escreveu um livro há algumas décadas atrás, eu já falo em décadas, e o título do livro era, ou é, Por que Deus fica em silêncio? James Long nos dá pelo menos 3 razões para o silêncio de Deus. Primeiro, ele diz que Deus pode estar querendo nos ensinar através do silêncio. Ensinar a esperar, ensinar a lidar com a ansiedade, ensinar que o silêncio também é resposta. Segundo, James Long defende que Deus fica em silêncio porque Deus é o paradoxo de uma miragem. E ele explica: numa miragem você vê algo como se fosse real. Quando você chega perto, foi apenas uma visagem. Com Deus é o contrário. Você pode até não ver nada, mas Ele sempre está lá. Mesmo quando você não vê, nem ouve, Deus está perto. Diz aí para o seu vizinho: Deus está perto. Terceiro, diz o professor James Long que Deus pode estar em silêncio porque Deus é luz. Mas, mesmo sendo luz, Ele espera que nós aprendamos a confiar nele em meio à escuridão. Sem perspectiva, mas confiando nele. Sem ouvi-lo, mas confiando nele. Não é incomum Deus ficar calado. Se eu analisar Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, está implícito nesse texto, de maneira bem subjetiva, o silêncio de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Alguns estudiosos sugerem que entre a parte A do versículo e a parte B,
No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Passa aproximadamente, segundo alguns estudiosos, alguns milhões de anos-luz, e ela se torna sem forma e vazia. E as trevas cobrem o planeta, e Deus estava em silêncio. De repente ele brada: haja luz. Mas ele esteve em silêncio por quanto tempo? Sabe Deus. Há um outro momento de silêncio de Deus, num período que a teologia cristã chama de período interbíblico. Quando fecha o cânon do Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, se passam 400 anos sem que Deus volte a falar com Israel. 4 séculos de silêncio. Deus não padece de melancolia. Deus não entra em depressão porque não está conversando com pessoas. Deus é Deus, soberano, tem o controle de todas as coisas. Nos dias de Abacuque, e esse é o texto que certamente a gente vai ler semana que vem, Abacuque 1, 2 e 3, Abacuque diz assim: por que eu clamo e o Senhor não ouve? Por que eu pergunto e o Senhor não responde? Por que tanta violência sobre a terra e o Senhor não faz nada? Abacuque estava em conflito ao ver tudo o que estava acontecendo em Judá e o que iria acontecer, porque o juízo divino estava a caminho através da cavalaria de Babilônia. E Abacuque diz: por que o Senhor não interfere? Por que o Senhor não faz? E Deus não responde. Aí interessante, porque quando Deus responde lá no capítulo 2, no capítulo 1 Abacuque diz: eu falo e o Senhor não ouve, eu clamo, o Senhor não ouve, eu pergunto, o Senhor não responde. Aí no capítulo 2 Deus respondeu. Aí Abacuque diz: ouvi as tuas palavras e estou apavorado. Se Deus não responde, você fica atônito, ansioso. Se Deus responde, você pode ficar apavorado. Tem alguém aí? O que o silêncio de Deus está me comunicando? Bom, nós precisamos entender, para início de reflexão, que muitas vezes Deus fica em silêncio porque Ele está comunicando rejeição. É como se, vou usar uma linguagem humana, até porque eu não posso usar uma linguagem divina. É como se Deus estivesse tão chateado com a situação que Ele resolve se calar e não dizer mais nada. Larga a mão. Isso aconteceu com Saul. Saul é o primeiro rei da história de Israel. Na verdade, alguns estudiosos defendem que o primeiro rei foi Davi. Saul foi príncipe. Mas o fato é que ele é o primeiro homem oficialmente a liderar Israel no seu período monárquico. O primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9, mostra para nós, lá nos versículos 15 a 17, que foi Deus quem escolheu a Saul para reinar sobre Israel. Diga comigo: foi Deus quem escolheu a Saul para reinar. Entretanto, o Senhor dá algumas ordens a Saul e Saul não cumpre. Por exemplo, no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, o profeta vai a Siló oferecer sacrifícios e manda Saul esperá-lo.
A multidão está aglomerada em torno de Saul. Como o profeta demorou a retornar, a multidão começou a dispersar. Saul ficou afobado, nervoso, triste com a dispersão do povo, porque ministérios que dependem de popularidade entram em colapso quando o povo se afasta. Saul entrou em colapso. Aí ele foi lá, pegou as ovelhas, se aproximou do altar e ofereceu o sacrifício. E o texto diz que ele, tendo acabado de oferecer sacrifícios, chegou Samuel. Qual é o problema aqui? O problema é que onde tem sacerdote, rei não oferece sacrifício. Você precisa entender que no princípio de autoridade espiritual, não importa o título civil que você tem, você está debaixo de um sacerdócio. O Senhor, Samuel olha para Saul e diz assim: Deus teria aprovado o teu reino, mas agora, porque oferecestes sacrifício e não esperastes o profeta chegar, não obedecestes à voz do Senhor, o Senhor te rejeitou, para que tu não reines sobre Israel. Mas eu tenho a sensação que o Senhor criou uma nova oportunidade para Saul no capítulo 15. Porque no capítulo 15, Samuel diz a Saul: você vai guerrear contra os amalequitas. E a ordem do Senhor é que tudo seja exterminado. Nada de Amaleque serve para Deus, é maldito. Por quê? Porque os amalequitas atacaram a Israel pelas costas, quando Israel saía do Egito rumo a Canaã. Aí Saul vai para a guerra, vence a guerra, e ele vem feliz porque venceu. E ele se encontra com Samuel e diz: eis aqui, fiz exatamente conforme o Senhor ordenou. Aí Samuel pergunta: e que barulho é este de ovelhas e vacas que eu ouço do outro lado da montanha? Capítulo 15 de 1 Samuel. Saul diz: eu vi que as ovelhas eram boas e que as vacas eram ideais para o sacrifício, por isso eu trouxe-as para sacrificá-las para Deus. Samuel olhou para Saul e disse: tu não entendestes ainda que Deus prefere obediência a sacrifício? Quando Samuel vira as costas, Saul segura-lhe na capa, e a Bíblia diz que a capa de Samuel rasgou ao meio. O profeta vira para Saul e diz: assim Deus rasgou o teu reino e o entregou para alguém que é melhor do que tu. Daquele dia em diante, Deus não falava mais com Saul. E é interessante que é no capítulo 16 que o Senhor chega para Samuel e diz assim: até quando você vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei. Ou seja, dá-se a entender que Samuel estava intercedendo, buscando em Deus uma chance para Saul. E o Senhor diz: não, vai a Belém, porque eu já providenciei um homem segundo o meu coração, para que reine sobre Israel. Aí Davi entra em cena. Mas lá no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que Saul foi à guerra e ele quer ouvir Deus falar com ele. E ele consulta profetas, e Deus não fala com ele por meio de profetas.
E ele consulta o Urim, que eram pedras que as tribos usavam, 6 tribos usavam Urim, outras 6 usavam o Turim, como elemento de consulta ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus não falou com Saul pelo Urim. É nesse momento que Saul vai buscar a pitonisa de Endor, para invocar espíritos a fim de ter uma comunicação com, aspas, o além. Porque Deus decidiu que não iria mais falar com aquele homem. Aliás, presta atenção nisso. Deus escolhe a Saul no capítulo 9, rejeita no capítulo 15 e não fala com ele no capítulo 28. É um sinal claro de que um chamado pode ter as costas de Deus como resposta. É um sinal claro de que com Deus não se brinca. Então muitas vezes o silêncio de Deus é sinal de reprovação. É o Senhor dizendo: eu não vou ficar falando contigo sobre aquilo que já falei. Quando eu era rapazinho, já faz um bom tempo, eu devia ter uns 17 anos, morava em São Paulo. A gente tinha um amigo ali no grupo de amigos, ele era o mais velho do grupo, eu acho que ele já tinha nessa época uns 24 anos. E ele estava namorando uma moça, ele estava apaixonado por ela. E a gente ia muito a vigílias em São Paulo. São Paulo tem muita vigília. Se você mora em São Paulo e você quiser, você tem vigília para ir todas as semanas, quantas você quiser. Então a gente chamava ele para ir na vigília, ele dizia assim: vou não. Mas por quê? Vamos para a vigília? Vou não, porque Deus vai falar comigo que o namoro não é da vontade dele, Deus vai reprovar meu namoro. E se eu não ouvir, pelo menos eu não desobedeço. Presta atenção, Deus não vai falar contigo sobre aquilo que você já sabe. Você já conhece a direção divina. Deus não é menino, Deus não é decrépito. Ele não vai ficar insistindo com você como se você fosse neném teimoso. Tem alguém aí, não? Então o silêncio pode ser sinal de reprovação. Eu não vou dizer o final da história, porque se trata de vida particular, mas o final não foi legal. Basta isso. Segundo, o silêncio de Deus, olha bem nos meus olhos, pode ser o silêncio da graça. Não é sempre que você erra e Deus vai levantar alguém para te repreender. Às vezes, Ele apenas vai silenciar e no silêncio você vai entender. Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75, Jesus está sendo julgado. Estava frio de alguma forma em Jerusalém, tanto que Pedro vai se aquentar, se esquentar, se aquecer numa fogueira com uma outra turma ali fora do ambiente do tribunal. E Pedro está empolgado lá, se aquecendo. Eu não sei o que aconteceu com Pedro, se ele acreditou que Jesus não ia ser condenado. Eu sei que Pedro estava muito tranquilão lá fora. De repente alguém olhou para ele e falou assim: você parece com esse Nazareno que está sendo julgado lá dentro. Aí Pedro falou assim: não sei nem quem é. Só que Pedro ficou constrangido. E ele sai ali daquele ambiente e vai lá para dentro. Quando ele chega lá no vestiário, uma empregada de Pilatos, isso está em Mateus 26, 69 a 75. Uma empregada de Pilatos olha para Pedro e diz assim: eu acho que eu já vi você com esse Nazareno, esse Galileu. Eu gosto do relato de Pedro, porque Pedro diz que... relato de Lucas, porque Lucas diz que Pedro saiu reclamando.
resmungando. Eu imagino Pedrão, Galileu, pescador, cara acostumado com trabalho forçado, nervoso, dando tapa na parede, dizendo: já falei que eu não sei nem quem é. Aí alguém encontrou no corredor e disse assim: cara, o teu sotaque te condena, tu também é galileu, você fala igual a ele. Provoca de leve assim o vizinho, fala assim: quem anda com Jesus parece com ele. A Bíblia diz que quando Pedro negou a Jesus a terceira vez, é Lucas quem diz isso. Lucas diz que Jesus apenas olhou para Pedro. Jesus não disse nada, não falou nada, apenas olhou. Quando o olhar do Salvador encontrou o olhar do pescador, o pescador desabou. Aí o galo cantou. E Pedro saiu e foi chorar lá fora. Você pode analisar, Jesus não disse uma palavra para Pedro. Ele foi crucificado, Pedro não estava lá, pelo menos não perto. No dia da ressurreição, João 20, quando as mulheres chegam no cenáculo e dizem assim: ele está vivo, ele está vivo. Como assim está vivo? Nós fomos embalsamar o corpo, a pedra estava removida e tinha 2 anjos em cima da pedra, e eles nos disseram que ele está vivo. João levantou e partiu correndo para o túmulo. Aí Pedro levantou e saiu atrás. Só que no meio da corrida Pedro lembrou: como é que eu vou encará-lo agora? Aí Pedro reduz a velocidade. João vai. João entra no sepulcro, vê vazio e sai. Aí a Bíblia diz que João entrou de novo, viu o lençol dobrado e o lenço pendurado, e Pedro não chegou. Só depois Pedro chega, dá uma olhadinha, porque a pergunta agora é: ele disse mesmo que ia ressuscitar. Como é que eu vou conversar com Jesus agora depois daquele olhar? Aí quando Jesus encontra Maria Madalena, em Marcos 16, 7, Jesus diz assim: vai para a Galileia, vai e dize aos meus discípulos que eu vou para a Galileia e os encontro lá. Fala também a Pedro que eu o espero. Aí quando a irmã Maria Madalena chega no cenáculo, todo mundo está lá reunido, e ela diz assim: eu falei com ele, eu vi Jesus. E aí o que ele disse? Como assim? Mandou todo mundo ir para a Galileia, que vai encontrar com a gente lá. Irmão Pedro, oi irmã Maria, o mestre mandou dizer que o senhor precisa estar na reunião. Jesus nunca disse nada a Pedro da sua negação, mas a graça estava operando no silêncio. Não tenha o silêncio de Deus como fim. A sua graça está agindo em teu favor, em meu favor. Ele não abre mão de você. Então quando você ajoelhar para orar e de repente Deus não falou nada, você foi para o culto e ninguém veio e colocou a mão na sua cabeça, para de agonia. A graça de Deus está te cobrindo onde você vai. A graça que nos atraiu à salvação. Terceiro, o silêncio de Deus pode ser silêncio de vitória. Deus pode estar calado ao teu respeito, porque Ele está trabalhando em silêncio, para que ninguém
ninguém antecipe-se ao que ele vai fazer. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, tem, para mim, um dos episódios mais lindos do Novo Testamento. Uma mulher Ciro-fenícia. Presta atenção. Se ela é Ciro-fenícia, significa que ela é de civilização helenística, civilização grega. Ela não é judia, ela não é israelita, ela não é da descendência de Abraão. O contexto diz que Jesus estava naquela região porque ele queria um tempo de ausentamento do território de Israel. Aí essa mulher vem gritando e dizendo assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. No mesmo relato, Marcos diz que essa mulher havia deixado a filha em casa amarrada. E quando ela chega perto de Jesus e grita: tem misericórdia de mim, está escrito que os discípulos, olhando para Jesus, disseram: o Senhor manda essa mulher embora. Ela vem gritando atrás de nós. Você está clamando no desespero, e quem deveria interceder com você está pedindo a Jesus para te mandar cair fora. Já parou para analisar que às vezes de onde você espera intercessão vem tribulação? Vem a mensagem de desânimo. Aí o texto diz assim: Jesus, porém, não lhe respondeu nada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Ele permaneceu em silêncio. Ela tem a dor do desespero da filha endemoniada. Os discípulos atrapalhando a oração dela e Jesus calado. Aí a Bíblia diz que ela então ajoelhou. Tem misericórdia de mim. Aí Jesus abre a boca, em vez de dar esperança para aquela mulher, Jesus tira a esperança dela. Porque ele diz assim: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. O texto começou dizendo que ela era Ciro-fenícia. Se ela era Ciro-fenícia, então ela não era da casa de Israel. Então Jesus está dizendo: eu não tenho nada a ver com o seu problema não é para mim agora, não está no tempo de tratar com você. Até porque João 1,11 diz que ele veio para o que era seu, os israelitas. Quando Jesus diz isso, a Bíblia então declara que ela prostrou-se. Te vi llegar con sal en la piel y un mensaje sin enviar. Yo sabía que eras tu bebé. Tu risa me pegó como ola en el muelle y en mi pecho quedó tu nombre girando fuerte. Dime si te vas o te quedas aquí, que yo ya no sé vivir sin ti. Si me miras así, se me rompe la fe. Yo caigo otra vez. Brisa en tu boca, brisa en tu boca. Me deja loco cuando me tocas. Brisa en tu boca, brisa en tu boca. Me dicen nada y me provoca. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it,
but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction.
same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying, just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines, it's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night, still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And prostrar a areia, colocar o rosto no chão, é descer um pouco mais. Quando ela desce um pouco mais, Jesus diz: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Aí a Bíblia diz que ela adorou. Sabe o que é ali? Presta atenção. Ela chega clamando. Quando Jesus não diz nada, ela ajoelha. Quando Jesus diz: não vim senão para as ovelhas da casa de Israel, ela coloca o rosto no pó. Quando Jesus diz: não vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela deita. Porque prostrar ali é proskeneo, lançar-se aos pés, beijar os pés. É como deitar e grudar nos pés, pedindo misericórdia, beijando. Jesus olha para ela e diz assim:
Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E a Bíblia diz que na mesma hora a sua filha ficou sã. Você já parou para analisar que o silêncio de Deus pode ser apenas um teste para a sua disposição de descer? Deus pode estar testando a tua disposição de descer mais. Ajoelhou, colocou o rosto no pó, deitou. Na medida que Deus está em silêncio, não pare de buscá-lo, não pare de adorá-lo. O céu pode até estar de bronze, mas o coração de Deus nunca estará. Ele ouve o clamor da tua alma, Ele ouve o clamor do teu coração, e vem vitória para a sua vida. Só quem recebe, levanta-se a mão comigo. Vem vitória para a sua vida. Deus vai te surpreender. O interessante é que Jesus diz: seja feito para contigo como tu desejas. E a filha dela não estava lá, estava em casa. E ela voltou para casa, porque quem crê não fica esperando provas palpáveis, você apenas crê. Laços serão quebrados na medida que você adora. Todo ninho das trevas será desfeito na medida que você adora. Toda levante, toda oferenda feita contra a sua vida cairá por terra na medida que você adora. Aleluia, glória a Deus. Quarto lugar, o silêncio pode ser sinal de provação. Tem professores aqui que são ou já foram? Professores, levanta-se a mão para fazer continência. O professor dá aula a unidade inteira, fala a unidade inteira. No dia da prova, qual é o comportamento do professor? Silêncio. Ele apenas caminha nos corredores da sala. E eu tenho uma notícia para te dar. Deus cria situações para te colocar à prova. Ele chama Abrão em Gênesis 22 e diz: vai a Moriá, me oferece o teu filho em holocausto. Abraão levantou de manhã bem cedo, diz o texto, chamou o menino, rachou lenha, subiu para Moriá. Você não encontra Deus falando com Abraão no caminho de Moriá. Chegando ao pé do monte, Abraão diz aos empregados: ficai aqui, eu com o menino subirei, adoraremos e juntos voltaremos. Você não ouve Deus falando nada ali. Na subida do monte, Isaac diz assim: meu pai, aqui tem fogo, cutelo e a lenha, mas onde está o cordeiro do holocausto? Você não ouve Deus falando nada ali, porque Deus poderia dizer assim: Abraão, eu sei que você vai oferecer Isaac, já entendi,
Volta, porque eu já vi que você vai. Abraão vai às últimas consequências, sem ouvir Deus. Até que ponto você iria sem Deus ter que ficar falando com você? A gente fica de círculo de oração em círculo de oração, de ligação em ligação para profeta, para vaso, porque eu preciso que Deus fale para confirmar. E Deus está querendo contar com pessoas que apenas creiam no seu caráter e saibam que Ele não vai falhar. E presta atenção, tem vitória que só chega, tem resposta que só chega na linha de chegada, na linha final. Me lembro que alguns anos atrás nós fizemos um congresso lá no Joia da Princesa. Eu era líder de jovens da ADEFES. Meu vice-líder, que hoje é pastor, irmão Oswaldo, no sábado do congresso, o Joia cabia, não sei se 18 mil pessoas, alguma coisa assim. Deu 7h10, 7h15, devia ter umas 300 pessoas no estádio. Irmão, 300 pessoas no templo, ok, mas no estádio que cabe quase 20 mil. Eu chamei o Oswaldo e falei assim: irmão, eu acho bom amanhã a gente fazer o culto lá na igreja, o povo não vai vir. Ele fez assim: calma, pastor, às vezes a resposta só vem na linha de chegada. Irmão, quando deu 7h30, eu não sei de onde apareceu tanta gente. O povo começou a entrar, os portões não cabiam, a quantidade de gente. O povo resolveu chegar de vez. Acho que marcou um encontro no estacionamento para entrar de vez. 8 horas o estádio estava completo de gente para adorar, para glorificar, para enaltecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Então, aguenta a prova. Deus está te levando até o último nível. Por quê? Porque enquanto você está indo ao último nível, quem está vendo está dizendo: Deus abandonou, Deus virou as costas, Deus não está mais com ela, Deus não está mais com ele. E você vai no silêncio. Salmo 84, a Bíblia diz que o justo vai de força em força. Você não está tendo gás para correr, vai arrastando, mas Jeová está olhando e está dizendo: eu vou bradar. Quando Abraão chega lá em cima, é que o Senhor brada desde os céus e diz: Abraão, Abraão. Ei, o livro de Jó tem 42 capítulos. Quantas vezes você vê Deus falando com Jó? No capítulo 1 tem Deus conversando com Satanás. Vistes o meu servo Jó, um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Aí o céu desaba na cabeça de Jó. Fala a verdade, cá entre nós humanos, tá? Deus não poderia ter chegado para Jó e dizer assim: ô Jó, fica tranquilo, vai desabar tudo, mas fique tranquilo que eu estou segurando a ponta da corda, eu só estou provando para o diabo que você é fiel. Então não poderia ter dado uma dica para Jó, mas não deu. O Senhor só aparece para conversar com Jó no capítulo 38. E quer saber? Quando Deus vem conversar com Jó no capítulo 38, Ele não traz respostas, Ele traz perguntas. 56 perguntas que Jó não consegue responder nenhuma. Mas no capítulo 40,
40, Jó diz assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. É nesse momento que Deus rompe o silêncio e dobra a vitória de Jó, e dá-lhe honra dupla, e lhe leva a outro patamar. Eu não sei a causa do silêncio de Deus contigo, mas Ele está te dando um flash hoje à noite, e te dizendo: eu estou no controle. Eu vou repetir, não é Josué que está no controle, é o Senhor dizendo: eu estou no controle, eu estou no comando. Aleluia! Você pode estar sendo provado, Deus pode estar montando dentro de você uma estrutura que você não tinha, para o que Ele vai fazer através de você a partir daí. Eu vou concluir. Nós encontramos o silêncio da cruz. No Getsemane, Jesus ora e diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. No Calvário ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? De repente ele diz: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E silenciou. O que será que houve entre o em tuas mãos entrego o meu espírito e a porta do sepulcro se abrindo ao terceiro dia? O que aconteceu durante todo este silêncio? Quem te disse que Deus calado é sinal de Deus parado? Quem te disse que Deus em silêncio é sinal de que nada está acontecendo? Quando Ele entrega o Espírito ao Pai, Salmo 18 retrata. É uma linguagem poética, mas o salmista declara que o Pai, vou usar uma linguagem humana, porque eu não posso usar uma linguagem divina. O Pai enche os pulmões de ar. Afinal de contas, o filho morreu. Quando ele solta, o texto diz: das suas narinas saíram fogo, das suas entranhas saíram brasas vivas. O Pai. E ele se levantou do seu trono, montou num querubim e voou. O Pai. É quando ele passa, penso que o sol faz continência e fecha a sua luz, como brilhar diante do Criador. A terra treme, era silêncio, mas Deus estava trabalhando. A terra tremeu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você pode não estar vendo nada, mas além das nuvens, Deus está trabalhando em teu favor. Aleluia. Mas está em silêncio. Está. Mas o filho, enquanto o corpo está no túmulo,
Ele, o Filho de Deus, olha para mim, desce às partes mais baixas da terra. Ele vai ao abismo. Ele vai no recôndito da escuridão, onde Satanás reina. O Filho de Deus vai no lugar onde os homens jamais poderão ir. E eu imagino, agora sou eu, seus passos retumbando no mundo espiritual, no caos, no inóspito, e os seus passos ecoam, e ele brada e diz: Satanás, eu sou a semente da mulher, você é a serpente. A Bíblia diz que ele esmagou a cabeça da serpente, pisou na cabeça da serpente, e todos os santos de todas as épocas que estavam no paraíso, que estão no paraíso, mas o paraíso ficava junto ao Hades, separado por um abismo. A Bíblia diz que ele tomou o paraíso e levou para a presença de Deus. É silêncio, mas o mundo espiritual estava em movimento. Fala com teu vizinho: o mundo espiritual está em movimento. O mundo espiritual está em movimento. Potestades e principados estão se revolvendo, mas a espada do Senhor já está fora da bainha. Há um Deus que não dorme, há um Deus que não dormita, há um Deus que não cochila. E no dia da ressurreição, quando ele se levanta, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Só se você crê, dá um brado de glória a Deus. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Era silêncio, mas ele trabalhava. É por isso que a gente canta: porque ele vive, posso crer no amanhã. Nós cremos. O seu silêncio é o silêncio que opera a salvação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre o Brasil. O mundo espiritual está em movimento. E Deus não está fora de operação. Estava conversando com Deus essa semana sobre tudo isso que está acontecendo. E eu falei: Senhor, eu estou preocupado. Tá feio o cenário. Como é que vai ficar isso aí? Resposta de Deus: eu não entreguei a nação na mão de ninguém, nem dos tiranos, nem daqueles que se consideram salvadores. O Brasil está na minha mão. Então eu não sei o que vai acontecer nos próximos meses, quem vai morrer, para quem a sepultura vai abrir, não sei. Não sei quem Deus vai levantar, mas tenho a impressão que Ele vai levantar alguém de quem ninguém está falando.
que é para que a glória não seja de ninguém senão dele. O fato é que o mundo espiritual está em movimento. Eu vejo como um liquidificador ligado, sacudindo tudo. Eu vejo um vulcão em erupção. Tudo aquilo que você está vendo, que a internet posta, que a televisão fala, é apenas a fumaça do vulcão. Quando Todo-Poderoso soprar, que Ele colocar esse vulcão em erupção, e não vai demorar. Tu vais ver um movimento que o Brasil nunca viu. Por quê? Porque Deus tem promessas sobre esta nação. E estas promessas não dependem de presidente, de ex-presidente, de ministro, de congresso, de senado. Os homens estão lá porque Deus quis colocá-los. Ele pode removê-los. O fato, não sei como, mas o vulcão vai entrar em erupção. Estou entrando numa campanha de jejum, porque a única coisa que o Senhor me disse foi: vai jejuar, porque eu vou fazer algo grande. Deus está em silêncio. Eu vou terminar. Deixa eu falar mais um silêncio, sem render, sem me estender. Silêncio de avivamento. Me lembro quando o Po Yong Cho veio ao Brasil. Po Yong Cho era pastor da igreja em Seul, na Coreia do Sul. E o Senhor, usando-o, disse assim: a igreja brasileira é um leão adormecido, mas quando este leão acordar, o mundo inteiro vai ouvir o seu rugido. Dizem que quando vai haver tsunami, as águas do oceano recuam. Se afastam por completo, criam uma planície e elas voltam de vez. Está havendo um barulho na igreja brasileira, mas desculpa, ninguém se ofenda comigo, pelo amor de Jesus. Não é barulho de avivamento. Não, ainda não. O barulho que está havendo na igreja brasileira é barulho de tudo, menos de avivamento. É barulho de música, é barulho de pregadores, é barulho de vaidade, é barulho de arrogância, é barulho de um bocado de coisa. Mateus 25 diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram loucas, 5 eram prudentes. As loucas, tomando as suas vasilhas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram, e diz assim: tardando o noivo, tosquenejaram todas dormiram. O silêncio era tão tedioso que todas dormiram.
Mas à meia-noite ouviu-se um grito. O Senhor vai trazer um grande despertamento. O despertamento que o Senhor vai trazer, presta atenção, quando há avivamento, taxa de violência cai, prostituição diminui, o tráfico é transformado em pontos de pregação. Quando há avivamento, pecadores se convertem. Quando há avivamento, o cara entra na igreja pedindo oração sem precisar ninguém puxá-lo. Deus vai trazer avivamento. Está havendo um silêncio e esse movimento inteiro, e Satanás bagunçando e as potestades fazendo festa. Mas o Espírito de Deus diz: Ele já está se movendo e gerando vida, e de cantos e recantos você vai ouvir barulho de glória. E esta nação vai ser varrida pelo sopro do Espírito Santo. Só quem é crente dá glória a Deus. Essa nação vai ser varrida pelos dons espirituais. Essa nação vai viver o sopro do Espírito de Deus. Prepara a igreja, porque Deus vai nos usar de maneira extraordinária. Vai romper, o silêncio vai romper. Sua criança vai acordar de madrugada falando em línguas estranhas. Ah, pastor, língua estranha não é mais para hoje. Problema seu. Se você não acredita, você vai ver. Olha só o que eu estou dizendo. Chama o pastor de aluado. Você vai ver crente falando em línguas em ponto de ônibus, no transbordo, no transporte por aplicativo. Você vai ver gente sendo liberta no meio da rua. Deus vai tirar a igreja das quatro paredes. Essa briga denominacional, essa guerrinha doutrinária de cessacionismo e continuismo, de calvinismo e arminianismo, o Espírito de Deus vai colocar uma bandeira de graça sobre a sua igreja. Isso não será mais importante do que o poder que opera na noiva. Ver uma igreja que não conhece a ação do Espírito Santo. É por isso que eu estou falando sobre a pessoa de Deus. E vou falar mais umas 2 vezes. Aí nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu preciso que você conheça o Espírito Santo. Eu preciso que você se sinta nos braços do Espírito Santo. Eu preciso que você pare de vir para a igreja só para cumprir tabela, ouvir mensagem bonita. O Espírito de Deus vai despertar a sua igreja. Tem gente, desculpa, todo respeito, aqui frio, igual bloco de gelo. O Senhor vai lhe despertar de madrugada para orar e você não vai saber por que você acordou. Olha o que eu estou dizendo. Você vai chegar para mim um dia e vai dizer assim: pastor Josué, o que está acontecendo comigo, eu não tenho explicação, mas eu acordo de madrugada chorando. Pastor, eu estou achando que eu estou com depressão, eu estou chorando por nada. E eu vou perguntar assim: é bom ou ruim? E você vai dizer: é gostoso. Isso então não é depressão, é o Espírito Santo
movendo. Eu não vou parar de falar sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, enquanto o teu coração não derreter como cera diante do sol. Dá um toque de leve no vizinho, fala com ele: haverá avivamento. Haverá avivamento. Fica de pé quem puder. Haverá avivamento. O silêncio vai romper. Tu vais conhecer a Deus, não o Deus da religião, não o Deus da denominação, como eu sou grato a Deus por haver compreendido que Deus não está limitado pela placa denominacional. Como é bom saber que Deus não está limitado a títulos, regras. Eu passo a madrugada, ainda que dormindo, ouvindo sobre o Espírito Santo, me nutrindo dele, buscando sua face, vendo ele tirar os carrapichos do meu coração, estancando feridas e dizendo: vou fazer coisas gloriosas. Eu apenas, e a última palavra que eu digo, fala assim com o seu vizinho: se prepara. Se prepara. Se prepara. Deus vai te surpreender.